Começa agora. Café do Vendedor. Café do Vendedor. Aquela pausa para acelerar suas vendas. Com Marcelo Ortega. Os melhores nunca aceitam ficar na média. Quem vive na média pode ser considerado medíocre, não é verdade? Eu sempre digo isso em palestras. Mire os melhores para estar entre os melhores. É comum ver nas equipes de vendas a turma dos médios, dos medianos, ou por que não dizer dos medíocres. Eu já estive entre eles, sei como é mais fácil se acomodar neste grupo e arrumar dezenas de desculpas para não superar metas e objetivos. Quem não tem obstinação pelo resultado, indignação pela falta dele, é forte candidato a ser parte de um time de médios. Não existem maus vendedores, só bons, diz um grande amigo meu. Uns são aqueles vendedores que vendem para fora e os outros são aqueles vendedores que vendem para dentro da empresa, explicando para o seu chefe por que não dá para vender. Mas todos vendem. Tudo na vida é uma questão de escolha. A motivação vem das escolhas que fazemos, mas sempre estamos motivados a algo. Os vagabundos são motivados. Eles se convencem a ficar em casa todos os dias. São motivados a isso. Aquele que é mau caráter é motivado também a fazer o mal. O cafajeste é motivado, ele gosta de todas elas. Então essa história de estar desmotivado não, resta saber para que lado você está motivado. Um vendedor não pode ser mau caráter, um vendedor não pode ser um sedutor barato, ele não pode ser um cafajeste. Ele precisa gostar de todos os seus clientes, mas dedicar a cada um como único. Ele precisa ter um ar de sucesso e de paciência e de profissionalismo todo santo dia para poder se aproximar com mais efetividade das pessoas que estão cada vez mais indecisas e com uma série de opções muito parecidas com a sua para poderem escolher em detrimento de escolher o seu produto e o seu serviço. Então o vendedor, ele precisa ser não um médio apresentador ou oferecedor de produtos, ele precisa ser um grande transmissor de uma proposta de valor. Ele precisa ser por si só um sucesso na comunicação, na abordagem, na apresentação, no encantamento. Olha, um dos segredos para se tornar um profissional campeão de vendas é andar com gente do bem, mirar os melhores para ser um deles, como eu já disse. Se você andar com aquela turma da empresa que diz assim, não coloque este pedido esse mês que vão aumentar nossas metas, você vai limitar seu crescimento individual e, acredite, perpetuar a mediocridade coletiva. Se mantiver o pensamento na defensiva, buscando sempre retóricas para explicar por que suas vendas não vão bem, vai sempre se tornar refém de crenças limitantes, aquelas que te impedem de crescer. Quer mudar? Então, olha, quando você mudar 3 coisas importantes, você vai ver que os seus negócios e a sua carreira em vendas começa a decolar. Primeiro, mudar os seus modelos inspiradores. O quanto você acredita em você e, por fim, o quanto você acredita no seu pensamento, o se orgulhar da sua profissão. Se você acreditar, já é o primeiro passo para você se moldar ao sucesso. E assim terá mudado o seu destino no mundo das vendas. O vendedor precisa ser duplamente sapiente, inteligência em dobro, sapiens sapiens, para conseguir mudar essas coisas. Então vamos lá pensar um pouco sobre esse vendedor, Primeira grande mudança na classificação biológica dos seres humanos, Existe uma classificação que se chama nome Sapiens Sapiens, uma espécie moderna de Homo sapiens, que do latim significa o homem duplamente sábio. Em vendas, por que não dizer, o vendedor duplamente sábio e racional. O vendedor duplamente sábio é aquele que se condiciona a raciocinar com sabedoria e inteligência a serviço do crescimento de seus resultados de forma incessante. Já, como eu disse, um vendedor mediano medíocre fica da média para baixo dos resultados que são extraordinários e se contenta com o fracasso regular, às vezes quebrado por eventuais conquistas de uma meta aqui ou outra ali, ainda incipientes ao objetivo global de sua empresa. O mercado clama por perfis sapiens sapiens, duplamente sábios, já que todos os seres humanos se enquadram nessa classe, mas alguns preferem usar só parte de sua inteligência ou a sua criatividade total para o mal, para justificar a incompetência, a falta de atitude e de resultado. Segundo a antropologia, o ser humano se abastece de crenças e valores em ciclos de 7 anos. Cada 7 anos, a gente revisa aquilo que a gente acredita. Cabe aqui mencionar isso para que você reflita a dimensão destas crenças, os comportamentos e resultados entre os povos e pessoas. Olha que o mundo se transforma todos os dias, mas algumas pessoas insistem em manter-se numa crença limitante, num pensamento, numa ideia obsoleta e ficam acomodadas. O mundo dos negócios, tão competitivo de hoje,
hoje ainda tem gente que acredita ser mais importante o produto que vende em vez do cliente. Tem gente que age como futurólogo em vez de estudar o seu mercado. Tem pessoas nos negócios, nas vendas, até líderes de vendas que acham que vender é apenas atender, sem antes entender o cliente. Tirar pedidos é uma prática antiquada e fora de cogitação nos dias de hoje, tanto no mundo do varejo, no mundo corporativo. Mas, ainda assim, tem gente sendo treinada com scripts prontos, falas robotizadas, argumentos manjados e nenhuma chance de pensarem no cliente, nas diferenças entre as pessoas e no jeito mais adequado de se convencer o seu interlocutor a ter ganhos reais contigo, com o seu produto e com o seu serviço. Outra coisa importante é a gente acreditar e mudar, que a inteligência é um dom divino e a gente passar assim, portanto, a ser mais estratégico, né? Estratégia é aquilo que está acima do tático e do operacional. Estratégico é o pensamento que tem visão de futuro, mas tem um plano de ação, tem como, quando, quem, onde, a definição do que você tem ao seu favor e o que está contra você para tirar da frente, os recursos que te faltam, quais são as barreiras e objeções possíveis. O estrategista é aquele que pensa nas possíveis objeções que terá para estar entre os principais, no caso de vendas, entre os principais campeões. Então, meu amigo aqui, ouvinte do Café do Vendedor, você que me acompanha, reflita alguns pontos, né? Vou até sair do mundo das vendas aqui. Quanto tempo você não troca de carro? Quanto tempo você não faz um treinamento profissional? Quanto tempo você não lê um bom livro? Ou ainda, não escolhe um livro legal de vendas para se atualizar? Ou reveja um livro legal de vendas? Depois, quanto tempo você não viaja com sua família? Ou eu diria ainda, se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo será que você sobrevive? São perguntas materialistas? Sim, são. Nem todas, mas a maioria são. Agora, pelo contrário, elas são perguntas também para te provocar. São perguntas provocativas. Pois eu não acho que o dinheiro vem antes, vem primeiro que o sucesso e o trabalho. Acredito que isso só não acontece, como se diz, no dicionário. Então a gente precisa rever um pouco o conceito material. As perguntas estão remetendo ao lado emocional, ao seu lado da tranquilidade, ao seu lado da educação, ao seu lado da família, ao seu lado do futuro. E quando eu falo de todas essas coisas, eu falo de coisas importantes, muitas vezes intangíveis. Conheço gente que vive a mesma vida durante anos, considerando seus sonhos quase impossíveis, porque fica reclamando, aceitando o mínimo, trabalhando com o mesmo desempenho. Volto a falar, aqueles que fazem só o básico, aquilo que são pagos para fazer, muitas vezes caem no campo da frustração e não conseguem realizar sonhos pessoais. Eu falei do seu carro, trocar de carro, viajar com a família, comprar sua casa, guardar dinheiro e principalmente se colocar em sua agenda. Um dia, vendedor, sua energia vai diminuir e seu raciocínio, se não for altamente estratégico, inteligente, acima da média, vai, obviamente, cair na degradação e na diminuição de resultado. E aí pode ser tarde demais. Se você não for estratégico agora, não usar seu entusiasmo, a sua força e se comover com o seu trabalho, tendo paixão para a realização dos seus sonhos, ficará ainda mais difícil. E olhe que não existe outro caminho para se ter uma independência financeira mais rápida e resultados extraordinários, senão a área de venda. Sabemos disso. Então, acelere, seja inteligente e estratégico. E a terceira mudança importante é que é preciso convicção para poder vencer. Convicção passa por crenças, por valores, pois são esses fatores que determinam como nosso organismo, como nosso cérebro funciona. Você é aquilo que você acredita, o seu comportamento depende do seu pensamento, da sua atitude e de como você vem fazendo suas coisas. Se algo limita você, você deve acreditar que você pode ser mais, mudando isso, pensando nos momentos de maior conquista em sua vida, nos momentos em que você transcendeu, que você foi corajoso e corajosa o suficiente para abandonar poucos resultados medíocres, para ter um mundo diferente à sua volta e um mundo melhor para as pessoas que você ama. Ousadia, portanto, tentar errar de novo e aprender com esses erros é o que fará de você um grande sucesso e um acerto. Não temos erros. Não se limite pelos exemplos do passado. Nossos pais não tinham todas as explicações certas. Muitas vezes nos ensinaram a ver o mundo pelo ângulo limitado em que eles cresceram. Você pode ir além. Seja mais você, especialmente em vendas, seja o melhor. Esteja entre os 3 melhores, pelo menos, eu diria. Uma regra que coloquei em minha vida anos atrás e que fez realmente ser campeão de vendas nas empresas por onde passei
foi a de iniciar todo dia, sempre com uma meta associada a um plano. Uma meta e um plano. Sem um plano, provavelmente você só terá um sonho. E sonho não é exatamente o que faz um vendedor ser um campeão. O vendedor tem que ter meta, o vendedor tem que ter um plano, tem que ter no papel algo sólido que pode realizar, mesmo que sejam metas menores. Ter um objetivo diário é o que nos dá sentido a esta profissão vendas. Imagine que você foi para casa hoje sem vender, amanhã sem vender, depois sem vender. Como é que vai ficar a sua fisiologia? E o seu entusiasmo? Eu sei, não é cada enxadada uma minhoca, mas você precisa ter metas, ainda que não sejam de vendas, de fomento da área de vendas, de fomento dos clientes, das oportunidades e propostas que esses clientes terão em mãos para fechar daqui a algum tempo. Não importa o tempo do ciclo de vendas que você tem, metas de prospecção, metas de redução de volume de desconto, metas de reativação de carteira, metas de vender mais de um produto para o mesmo cliente, metas e metas. E quando você conquista uma delas, aumenta a sua autoconfiança. Vendas sem metas não existem. Vendedores sem planejamento não sobrevivem muito tempo. Ainda em tempos de competitividade cada dia mais acirrada. Note que as mudanças, esse momento de venda 5.0, o mundo está transformado e a gente precisa ser cada vez mais um realizador de planos, um realizador de projetos, um realizador de sonhos que seja. Uma meta precisa ser batida e superada, é o que eu sempre digo em minhas palestras, meus treinamentos, e mostro como fazer. Tem 3 coisas, você precisa ter 3 P's: prazo, possibilidades e positividade. Prazo é a definição do tempo estimado para atingir uma meta. Metas de curto prazo ajudam muito na conquista de metas maiores, de longo prazo. É preciso ter foco no dia a dia, semana a semana, para chegar à meta do mês. O que você precisa fazer hoje para chegar onde quer chegar amanhã, hein? Eu te pergunto, será que você fez ontem o que deveria ter feito? E amanhã? O que você vai fazer é suficiente para depois de amanhã chegar lá? É como escrever um artigo, escrever um livro, por exemplo, que eu costumo fazer aqui. É como escrever um artigo, escrever um livro. Você tem que dividir o objetivo em partes, ter uma meta diária de páginas que você vai preencher para atender a expectativa da editora que está esperando a obra completa. Eu não posso simplesmente fazer um livro sem disciplina, sem tempo, sem planejamento dos capítulos, das páginas, de quantas palavras por página. Então, dividir o objetivo em partes para tudo na vida funciona. A venda, a vida, qualquer projeto que tenhamos precisa de estratégia, planejamento e preparação. Sua atitude perante as tarefas é o que determina o resultado. Acha que é fácil, por exemplo, escrever um livro? Só quem o faz sabe o trabalho que dá, o quanto tempo demora, o quanto é preciso pesquisar, ler, reler, revisar e criar o tempo inteiro. Como vendedor que eu sou, antes de ser um autor de alguns importantes livros de vendas, eu diria que a venda é a escola mais maravilhosa de planejamento estratégico que se pode ter na vida, que me ajudou muito a escrever meus livros. Quem vive de vender aprende a competir, disputar espaço, controlar a ansiedade, trabalhar sob pressão, contar com os outros, construir alternativas, ser resiliente, como se diz muito hoje, e ter sempre um norte a seguir. Por isso é que vendedores são, sem dúvida alguma, os profissionais mais cobiçados do mercado. E a venda não é um passatempo sem graça e não pode ser um trabalho sem sucesso. Portanto, precisamos ser muito mais estratégicos. Conheci muitos vendedores de sucesso e neles identifiquei sempre a questão da organização e da administração do tempo, apesar da maioria dos vendedores não gostarem de controles. Um grande vendedor não se levanta da cama para brincar, para desperdiçar seu tempo, para fingir que vende. Ele sabe que o tempo joga contra si e que precisa realizar as coisas, por questão de sobrevivência e de realização pessoal ao mesmo tempo. Segundo Maslow, Abraham Maslow, importante estudioso do comportamento humano, todo ser humano tem um veemente desejo de atender às suas necessidades. No começo, é preciso satisfazer nossos desejos mais primitivos, como comer, se vestir, dormir, morar. Muita gente se motiva em trabalhar em vendas, num primeiro emprego, por exemplo, para conseguir o básico da sua independência. Depois passamos a demandar segurança, nós queremos ser parte, queremos ser ouvidos, queremos que as pessoas nos reconheçam, queremos ter sucesso, atingir as nossas metas, atingir os planos de foro mais íntimo. Numa empresa, você pode levar algum tempo para conseguir se sentir parte dela, ter um plano de carreira e ser promovido. Mas não importa. Se a sua meta inicial de ter conquistado um trabalho foi concluída e agora você tem um papel no mercado de vendas, você tem no início de um caminho uma chance poderosa para começar a ganhar dinheiro e satisfazer primeiro o seu básico e depois que isso foi atingido, você sabe que é uma questão de tempo e de trabalhar bem para as metas maiores chegarem e serem concluídas e atingidas em sua vida.
No ponto mais alto da hierarquia da pirâmide de Maslow, por exemplo, para quem a conhece, está o reconhecimento e a autorrealização. Pode levar anos para se sentir autorrealizado como vendedor ou líder. Agora, a realização de metas menores faz com que você sinta-se importante e aumente sua autoconfiança, para não se sentir cansado ao perseguir metas maiores. E aí, obviamente, entra aqui a questão da perspectiva. Vendedores vivem de perspectiva e do merecimento, que eu trato em muitos dos meus livros, inclusive. O tempo é implacável, certo? Ganhamos experiência, maturidade, serenidade com o passar dos anos. Só seremos bem-sucedidos nas vendas, na obtenção de metas e de objetivos, se realizarmos, primeiro, um bom planejamento, uma boa organização do nosso tempo, controlando, sobretudo, ansiedades, e temos que ter, obviamente, um plano de desenvolvimento pessoal e profissional o tempo inteiro. Vendedores novatos têm necessidade diferente de um vendedor, por exemplo, mais experiente. Se motivam pela chance de ganhar dinheiro e muito mais dinheiro, que obviamente ganhariam em outros cargos. Como eu já disse, a vendas é o teu passaporte para a independência financeira. Muitos que adentram em vendas e são convictos de estarem em vendas atingem o sucesso muito antes de qualquer outra área. No entanto, esses vendedores novatos, eu sempre digo, não têm experiência, são afoitos, ansiosos demais e pecam pela falta de estudo e pelo preparo que muitas vezes não têm da própria empresa para poderem chegar nas metas. Por isso que a rotatividade é altíssima. As metas para esses vendedores não precisam ser do mesmo tamanho das dos vendedores mais experientes. Metas menores, como eu disse, são mais fáceis de serem atingidas e programam mentalmente a gente para querer cada vez mais. Talvez por isso muitos talentos deixam de ser aproveitados, são desperdiçados por grandes empresas. Reflita sobre isso. Bons vendedores, sejam novatos ou não, sempre assumem metas, desde os primeiros minutos em uma empresa, independente dos seus chefes já a terem definido. É na meta que mora a causa para o sucesso. Não adianta correr se você não sabe para onde está indo. Por isso, independentemente do seu modelo de vida, tempo de mercado, experiência em vendas ou conhecimento dos produtos ou serviços que você vende, assuma metas e determine prazo para isso ocorrer. Compare as vendas com a sua vida e verifique se tem estabelecido tempo para atingir seus objetivos pessoais. Geralmente, quem pratica o estabelecimento de metas atinge metas empresariais com mais facilidade. A vida da gente é como um veleiro. Mudando 2 milímetros no leme da partida, podemos ter distâncias de quilômetros na hora de chegar. Por isso, planeje bem a sua jornada, tenha possibilidades, como eu disse, tenha um plano e tenha, sobretudo, positividade, que é o entusiasmo que nos faz pensar a cada dia, a cada hora, a minha venda melhor. Pense nisso e muito sucesso. Café do Vendedor, com Marcelo Ortega.